aí depois que eu me toquei, gente, o que eu vou falar para aquele povo de Deus bendito sobre caridade? E aí o Senhor colocou no meu coração o seguinte: vamos falar sobre a essência da caridade, né? Acho que talvez então é importante a gente falar um pouquinho sobre a essência da caridade. E aí eu gostaria que você então abrisse, você que está com a Sagrada Escritura aí, eu gostaria que você abrisse lá na primeira carta de João, primeira carta, lá no finalzinho da Bíblia, né? Primeira carta de João, no capítulo 4, primeira carta de João 4, 19 a 21. Primeira de João 4, 19 a 21, amém? Amém? Podemos ir lá? Diz assim: mas amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Olha como São João fala. Obrigado, meu. Graças a Deus. Agora eu não fico mais com medo de cair. Se alguém, mas amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus, mas odeia seu irmão, São João vai dizer que essa pessoa é um mentiroso. Porque aquele que não ama seu irmão a quem vê, é incapaz de amar a Deus a quem não vê. Temos de Deus este mandamento: o que amar a Deus, ame também a seu irmão. Então, aqui eu queria tirar dessa palavra aqui duas coisas para partilhar com vocês. Primeiro, logo de cara, no versículo 19, São João fala assim: mas amamos porque Deus nos amou primeiro. Meu irmão, minha irmã, essa é uma verdade. Eu só sou capaz de amar a Deus mesmo. Eu, você, cada um de nós, só somos capazes de amar a Deus mesmo. Só somos capazes de amar o outro porque Deus nos amou primeiro. O amor não veio de nós, né? Não nasceu de nós, não nasceu da nossa natureza, mas ele é a própria natureza de Deus. Ele é que colocou em nós essa capacidade. Se nós amamos, se hoje nós podemos amar o nosso irmão, se nós podemos amar até a Deus mesmo, é porque Deus nos amou primeiro. Isso é importante. Não vem de nós, não é da nossa capacidade, não é humano, é divino. Se somos capazes desse amor, tanto a Deus quanto para o nosso irmão, é porque Ele nos amou primeiro, Ele nos deu essa capacidade. Então guarda isso. Depois ele vai dizer assim: se alguém disser amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, porque aquele que não ama seu irmão a quem vê, é incapaz de amar a Deus a quem não vê. Temos de Deus este mandamento: o que amar a Deus, ame também a seu irmão. E aí eu queria dizer para a gente o seguinte: temos de Deus este mandamento. Então, Deus manda que a gente ame. Dá para entender isso? Aqui a gente aproveita para desfazer. Tem um vento que vira a página aqui toda hora, mas não tem problema não. Eu sei qual é a página. Deus manda que eu ame o meu irmão. Deus manda que eu ame o meu irmão. O amor pode ser mandado? É uma pergunta que eu faço. O que vocês acham? O amor pode ser mandado? Sim? Não? O irmão fez uma cara assim, hein? O que a senhora acha? Pode ser mandado? Porque São João está dizendo ali, não é isso? Pode querer. Isso eu não consigo. O que vocês acham? O que vocês acham? Quem acha que pode? Porque São João escreveu aqui, né? A gente já deve ter ouvido
que amar a Deus, ame também o seu irmão. E aí? O amor pode ser mandado? A gente volta, vamos para a gente sair dessa pergunta, né? Fica todo mundo me olhando assim. Para a gente sair daqui, vamos fazer o seguinte: quem acha que não pode? Não pode não. Que isso? Né? Levanta a mão assim para eu ter uma ideia. Quem acha que não pode? Agora levanta a mão quem acha que pode. Tem muitos brancos e nulos aí. Tem muitos brancos e nulos aí. Mas olha só, nós estamos, a dificuldade que nós temos para responder essa pergunta é porque nós estamos acostumados a ver o amor apenas como um sentimento. Mas o amor que Jesus nos manda, o amor que é objeto do mandamento de Jesus, esse amor que é caridade, ele não é um amor que passa pela esfera do nosso sentimento, porque sentimento vai e vem, não é isso? Sentimento a gente não domina, a gente não controla. É a sua esposa? É a sua esposa? Quando o Senhor se apaixonou por ela, o Senhor controlava? Ela se apaixonou pelo Senhor. Está descontrolada até hoje. A senhora se apaixonou por ele, a senhora se controlava isso? Não. Foi a senhora que olhou para ele e falou assim: quero amar aquele homem. Foi isso? Foi assim que aconteceu? Foi ele que esse dia aí. E ela chegou ao Senhor. Foi ela, né? Que é isso aí. Mas a verdade é que ela não olhou para o Senhor assim e falou: olha, ele não tem nada de bom, mas eu quero amar aquele homem. Foi assim? Não. Mas não é assim que acontece, não é verdade? A gente não olha para a nossa esposa, para o nosso esposo, para a nossa namorada, para o nosso namorado, para alguém que a gente olha, se apaixona e diz: eu quero amar aquela pessoa. Não é assim que acontece, porque sentimento a gente não domina, não é isso? Sentimento vai e vem. Hoje eu posso estar com raiva do meu irmão, amanhã já não estou mais, passou, né? Hoje eu posso estar muito chateado com alguma coisa que alguém me fez, amanhã eu não estou mais, já foi. E se o amor fosse assim, se o amor que São João nos manda, se o amor que Jesus nos manda fosse assim, nós estávamos perdidos. Hoje eu quero amar meu irmão, amanhã eu não quero mais, ele se dane. Já pensou se fosse assim? Porque nós estamos então acostumados a ver o amor apenas como um sentimento, quando na verdade a plenitude do amor não é somente sentimento. Por isso é que ele pode ser mandado. Lembra que eu falei agora há pouco que o amor não é nosso, não veio de nós, não nasceu com a gente, mas ele veio do alto, ele veio do Pai, ele é divino, ele foi colocado em nós. Amamos porque Deus nos amou primeiro. É por isso que Deus pode exigir que nós amemos, porque o amor a que ele se refere, ágape, não é um sentimento, é algo, é um dom que ele coloca em nós que nos faz capazes de amar o próximo. É ele que coloca no nosso coração. É uma experiência. Amamos porque Deus nos amou primeiro, ou seja, eu tive uma experiência de amor com Deus. Amamos porque Deus nos amou primeiro, ou seja, para eu poder amar, antes eu tive uma experiência de amor com Deus. Deus me amou primeiro. Eu vou partir da experiência de amor que eu tive com Ele para que eu possa amar. Não nasceu de mim. É por isso que Ele manda. É por isso que quando a gente tem, é por isso que quando nós temos uma experiência de amor com Deus, Ele vai mandar que a gente ame, porque partiu dele. Ele colocou em nós. E não é um sentimento. O amor com que eu amo a minha irmã, a minha outra irmã, o meu irmão, não é o mesmo amor que eu tenho pela minha esposa em casa, pelos meus filhos. São sentimentos diferentes, não é isso? E mesmo quando a gente vai ficando, o Senhor não também, mas mesmo quando a gente vai ficando um pouco sem cabelo, quando a gente vai ficando um pouco barrigão,
é algo divino, é que vem dele, né? Não vem de nós, não é um sentimento puramente humano, mas vem de Deus. E aí ele vai falar assim, então ele vai dizer: temos de Deus este mandamento: quem amar a Deus, ame também a seu irmão. Então a gente vê aqui o seguinte: se é mandamento, São João está dizendo aqui, temos de Deus este mandamento. Se é um mandamento, então é um dever da igreja. Concorda comigo? Se é mandamento, se Deus mandou, então é um dever. Não é algo que a gente pode escolher. Eu posso querer amar ou não. Não. Temos de Deus este mandamento: aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Aí, São Paulo vai dizer lá na carta aos Coríntios, né? São Paulo vai dizer lá na carta aos Coríntios, porque a comunidade de Coríntios era uma comunidade rica em dons do Espírito Santo, né? Os chamados dons carismáticos, né? E São Paulo vai dizer assim lá para a comunidade de Coríntios: olha, vocês têm uma maravilha de dons carismáticos, né? É profecia, é dom de línguas, né? É palavra de ciência, é isso, é sabedoria, é interpretação das línguas. Vocês têm tudo uma maravilha, isso aí é ótimo, maravilha, mas aspirar acima de tudo, né? Aspirar os dons espirituais. E eu vou indicar para vocês o caminho mais excelente, né? E aí ele vai dizer que conhecido, né? Ainda que eu tivesse o dom, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não sei o quê, se não tivesse amor, se não tivesse caridade, né? De nada, isso tudo valeria de nada, não é isso? Então, por quê? Quero que vocês percebam o seguinte: a caridade é o carisma essencial da igreja, é o carisma universal da igreja. A minha irmã pode louvar em línguas, a minha outra irmã pode ter o dom de profecia, o meu irmão pode ter o dom de palavra de ciência, palavra de sabedoria, mas existe um carisma, e carisma, para quem alguém se caso alguém não saiba, carisma é dom de serviço, né? A gente recebe para servir ao outro, não é isso? Existe um carisma que todo mundo, por ser igreja, precisa ter, que é o carisma da caridade. Aquele que São Paulo vai dizer lá na carta aos Coríntios, né? Se não tiver amor, se não tiver caridade, isso tudo não vale de nada, porque a caridade é o carisma universal da igreja, todos nós precisamos ter. A igreja, por essência, o carisma da igreja, por essência, é a caridade. Eu vou pedir para a gente abrir lá nos Atos dos Apóstolos. Abra a sua Bíblia lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos 2, versículo 42, passagem bem conhecida nossa. Atos 2, 42. Amém? Essa passagem já é bem conhecida, né? Ela vai dizer assim: perseveravam eles quem? Os apóstolos. Os apóstolos? São os apóstolos? Perseveravam eles quem? É o povo, né? A comunidade, né? A comunidade, não é isso? Toda a comunidade cristã. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos. Em que mais? Nas reuniões em comum. No que mais? Na fração do pão e nas orações. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém, e o temor estava em todos os corações. Aí é que eu queria chegar. Todos os fiéis viviam unidos e tinham, dê mais alto, e tinham tudo em comum. Tudo em comum. O que faziam no 45?
pode parar aí, só no 45. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Era assim, meu irmão e irmã, era assim que acontecia, não é a história da carochinha, né? Era assim que acontecia na igreja primitiva. Nos primeiros anos da igreja, da nossa igreja, era assim que acontecia. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Por que eu pedi que você lesse esse versículo? Para mostrar para você que ontem, lembra do evangelho de ontem? Quem lembra do evangelho de ontem? Agora que eu quero ver, duvido que você lembra. Qual foi o evangelho de ontem? Foi Marcos. Foi Marcos. Lembro muito bem, isso aí, estou lembrando. Falava sobre o patrimônio, não é isso? E o que Jesus dizia? O que Jesus disse? Perguntaram a ele assim: é permitido ao homem, né? É permitido ao homem repudiar a sua mulher, rejeitar a sua mulher, despedir a sua mulher? É permitido? Ou perguntaram isso a Jesus, né? E aí Jesus disse assim: como é que está na lei? O que foi que Moisés mandou vocês fazerem? E aí Moisés permitiu que a gente escrevesse uma carta e desse lá, mandasse ela embora. Não foi isso? Não foi que eles disseram para ele? E aí Jesus respondeu o quê? O coração nosso era duro. O que Jesus disse para eles? Que Moisés fez isso por quê? Por causa da dureza dos corações. Mas aí Jesus fez uma ressalva: Moisés deu essa permissão por causa da dureza dos vossos corações. Mas quem lembra? Mas no princípio, no projeto original de Deus, da maneira como o casamento saiu do sonho de Deus, aquilo que Deus sonhava, o projeto original de Deus para o homem e para a mulher não era esse, né? No princípio não era assim. A mesma coisa que Jesus vem para resgatar aquilo que Deus, para restaurar aquilo que Deus queria no princípio. Moisés deu essa ordem, deu essa permissão por causa da dureza dos corações, mas não era isso que o Pai queria. Aqui também nos Atos dos Apóstolos a gente está olhando para aquilo que era no princípio. É claro que depois os anos foram passando, não dá mais para fazer isso, dá? Dá para a gente viver como os primeiros apóstolos hoje? Dá para a gente se reunir aqui? Vamos lá, pessoal do pecado lavado, todo mundo vende o que tem, vamos morar todo mundo junto, não é isso? Dá para fazer isso hoje? Hoje não dá mais. Mas eu estou querendo chamar a atenção de você para o seguinte: embora não dê mais para fazer isso nos dias de hoje, o que importa, e é isso que eu quero chamar a atenção, embora não dê para viver essa maneira radical de caridade que os primeiros discípulos de Jesus viviam, o que importa é que o núcleo essencial de tudo isso permanece até os dias de hoje. Entre a comunidade eclesial, no seio da comunidade eclesial, a ideia permanece. Infelizmente, na prática acontece, mas a ideia, é isso que eu quero chamar a atenção, a ideia permanece. No seio da comunidade eclesial não deveria existir quem passe necessidade. Porque a ideia original, percebe por que eu citei o evangelho de ontem? Porque no princípio não era assim. Aqui é o que Deus queria no princípio. É claro, hoje não dá para vender o meu carro, para vender a minha casa, para vender o que eu tenho de valor e colocar, entregar para o pároco da minha paróquia. Olha, está aqui, tudo que eu tenho.
partir de hoje é o Senhor que vai administrar. Hoje não dá mais para a gente fazer isso, mas o que a gente precisa perceber em relação à caridade é que, embora a forma não possa mais ser dessa maneira, o núcleo essencial, a ideia essencial permanece. No seio da comunidade eclesial não deveria existir, falo não deveria porque todos nós sabemos que existe, não deveria existir quem passe necessidade. A maneira muda, os tempos mudam, mas a ideia essencial, aquilo que Deus quer para a sua igreja, permanece. E o que Deus quer para a sua igreja é que no seio da comunidade não exista quem passe necessidade. Olha aqui, dividimos por todos segundo a necessidade de cada um. Essa é a ideia original de Deus. Isso é o que nós deveríamos estar colocando em prática em relação à caridade. E estamos. Aí não quero resposta, né? A gente olha para as nossas comunidades e a gente sabe que infelizmente não é assim. Mas essa é a essência da caridade que Deus quer para cada um, que Deus quer para a sua comunidade, melhor dizendo. Vira a página, se a sua Bíblia for a Ave Maria, igual a minha, vira a página e olha lá em Atos dos Apóstolos 4, Atos dos Apóstolos 4, 32 a 35. Diz lá assim: a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Essa é a ideia original do Pai para a sua igreja. Um só coração e uma só alma. A caridade vem em consequência desse princípio fundamental. Eles eram capazes de dividir os seus bens, de vender as suas propriedades e dividir entre eles para que ninguém passasse necessidade, porque eles eram um só coração e uma só alma. Ninguém ficava brigando, né? Vota no 17, vota no 13, e aí fica, quem vota no 13 está excomungado, quem vota no 17 está apoiando o armamento, não sei o que, ele é contra a vida, é homofóbico, não sei o que, e o seu é ladrão, é corrupto. No seio da nossa própria igreja, nós vivemos divididos. É mentira ou eu estou falando alguma mentira ou verdade? No seio da nossa... Gente, olha, graças a Deus, estou pedindo a Deus, está chegando o dia 28, né? Graças a Deus, a gente tem um monte de piadinha no Facebook, né? Estão dizendo aí que como é que é? Quem votou no Bolsonaro vai ter que passar o Natal com ele, né? Porque brigou com a família toda, não tem umas piadinhas assim, né? Quem votou no Bolsonaro vai ter que passar o Natal na casa dele, porque todo mundo da família brigou uns com os outros, não é isso? Gente, graças a Deus eu consegui passar esse período até agora sem dar nem um pingo, né? Nem uma vírgula da minha opinião sobre tudo isso, porque não adianta. Conta para mim, você conhece alguém que tenha conseguido convencer o outro que o candidato dele é melhor do que o do outro? Você já conseguiu? A gente só consegue fazer com que o outro tenha mais raiva da gente, não é isso? Porque você não consegue, por mais argumentos que você tenha, ele tem a opinião dele, você tem a sua. Não adianta você dizer que o cara é homofóbico, é racista, mas o seu é ladrão, é corrupto, vai pegar a informação na cadeia, não adianta, gente. Você não vai convencer o outro e o outro não vai convencer você. Mas vamos voltar para cá, porque isso já não tem muito a ver com a gente, não. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: os discípulos de Jesus, os apóstolos, eram capazes dessa caridade porque eles eram uma unidade de coração e de alma. O Espírito Santo tinha moldado aquela comunidade de forma que eles agora eram um só coração e uma só alma. E assim como no casamento, como a gente acabou de falar aqui do matrimônio, quando os dois se tornam uma só carne, né? Tem muita gente que não faz isso também, né? Olha só, nós somos casados, mas essas contas são suas, essas são minhas, não é isso? Né? Essa parte aqui do armário é sua, essa é minha, né? A gente divide em tudo. Já reparou que muitas vezes no
nosso casamento a gente divide, no nosso matrimônio a gente divide, na nossa igreja a gente divide. Opa, essa daqui é da minha pastoral, né? Não se mete aqui não, não vem não, né? Lá na minha, não vou nem falar da minha paróquia, que a gente tem uma realidade lá muito séria, mas não vou entrar nisso não. Mas reparou que a gente divide tudo? Olha só, você ganha X, eu ganho Y, então a gente faz uma regra de 3 aqui para ver quantas contas você paga, quantas eu pago, não é isso? Tudo a gente divide, e o projeto original de Deus, tanto para o matrimônio quanto para a igreja, é que nós sejamos um só coração e uma só alma. Ninguém dizia, está lá nos Atos dos Apóstolos, no 42 lá, dizia assim, não, é aqui mesmo, estou me confundindo, é aqui mesmo que vai dizer, cadê? Aqui, no 32, ninguém dizia, olha aí, Atos 4:32, a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma, ninguém dizia que eram, lembra para mim, que eram suas, ninguém dizia que eram suas as coisas que possuía, mas tudo entre eles era, repete, mas tudo entre eles era. Esse é o projeto do Pai, esse é o projeto do Pai para o seu casamento, para a sua paróquia, para a sua pastoral. Tudo é comum, é como a gente canta, né? Tudo é do Pai, nada é nosso. Por isso ninguém dizia, os apóstolos, os primeiros discípulos, os apóstolos, eles tinham a consciência, tudo é do Pai, nada é nosso, nada é nosso. Ninguém dizia, olha aqui, isso aqui é meu, né? Isso fui eu que dei, né? Esse bolo aqui fui eu que trouxe, né? O meu bolo vendeu na cantina, vendeu mais do que o da outra, não é isso? Tudo, gente, é comum. Era isso que fazia com que os apóstolos pudessem dividir tudo o que eles tinham, essa consciência de que nada é deles, nada era deles, tudo era comum. E aí vai dizer lá, no 34, nem havia entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas e traziam o preço do que tinham vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Só para falar uma última vez, o que possibilitava aos discípulos, aos primeiros cristãos fazer isso, é essa consciência de que eles eram um só coração e uma só alma. Dá uma volta aqui para Atos 2:42, que eu quero chamar a sua atenção para o seguinte, em Atos 2:42, Lucas descreve para nós o que é a espinha dorsal, né? A essência da igreja está descrita aqui em Atos 2:42. Lucas vai dizer assim, perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, anúncio do evangelho, né? Querigma, martíria, né? Anúncio, doutrina dos apóstolos, a doutrina da fé, o anúncio do evangelho. Um ponto. Nas reuniões em comum, comunhão, koinonia, né? Do grego koinonia, comunhão. Era nessa reunião que eles repartiam o que eles tinham para que ninguém tivesse necessidade. Então nós temos aí doutrina dos apóstolos, anúncio do evangelho, evangelização, pregação da palavra, né? Nós temos aí a comunhão, que era a partilha dos bens materiais, né? Reuniões em comum, e na fração e nas liturgia, sacramento, fração de pão, a gente sabe que é o que deu origem ao que nós hoje chamamos de Eucaristia, não é isso? Então a gente tem aqui em Atos dos Apóstolos a espinha perdi a palavra. Nós temos aqui a essência da igreja, anúncio do evangelho, pregação da palavra,